por que que nós sentimos dor? Bem, há vários tipos de dor. Existem essas dores produzidas pelas enfermidades, que então são dores bem específicas, que a gente sabe de onde vêm, onde se localizam, qual é a causa, e isto estando ligado a enfermidades, são processos de purificação dos corpos, ou são processos de sutilização da matéria. Agora, há dores que não são desta mesma qualidade. Há dores que vêm quando nós estamos sensitivos aos estímulos do mundo formal em geral, tanto do mundo mental, quanto do astral coletivo, quanto do psíquico coletivo. Então, se nós estamos muito sensíveis a esses estímulos, isto pode reverter em dor. Isto acontece em dois casos. Ou quando nós estamos identificados com o corpo físico, identificados demais com o corpo físico, ou quando rejeitamos o corpo físico. Então, uma rejeição ao corpo físico pode acabar em dor, numa dor que não tem aparentemente causa. Isto é porque, rejeitando o corpo, ele se abre a todos esses estímulos do mundo formal. E às vezes há estímulos que não correspondem à vibração do corpo. Então ele se abre a uma coisa que não é da natureza dele receber. Então aí a pessoa fica dolorida. Agora, para outros, a dor, mesmo sem um motivo aparente, a dor pode ser um pagamento kármico por nós termos maltratado o veículo em vidas anteriores. Então, se nós desgastamos o corpo em vidas anteriores, ou se nós maltratamos o corpo, ou se nós não cuidamos do corpo conscientemente, isto, numa vida sucessiva, pode dar este tipo de mal-estar. Porque aí, no karma do indivíduo, fica este karma de ter maltratado o corpo. Então ele paga o corpo o maltratando com dor. Não é o corpo que faz isto, é a própria lei do equilíbrio, para que a gente vá compreendendo estas coisas e ir mudando a atitude diante desses corpos. E aqui se pergunta por que nós temos paixões, é a palavra que a pessoa usa. E por que uma pessoa boa, uma pessoa positiva, pode ter uma paixão? Como pode haver esta contradição? Nós custamos muito para aprender a canalizar a nossa energia positivamente. Em geral, a gente não coordena a energia. Então gasta energia para todo lado, sem ter uma meta, sem ter uma organização. Então, a uma certa altura, o próprio ser ou uma parte do ser inflama certas reações do indivíduo, porque se o indivíduo, a uma certa altura, tem uma reação destas, como possa ser uma paixão não é só o que a gente pensa. Uma paixão pode ser cólera, pode ser reações. Uma paixão é uma coisa assim que não é sadia. E isto é permitido, e isto acontece no ser, porque ele, tendo uma paixão, ele canaliza todas as suas energias para lá e todas as suas forças para lá. No momento em que ele aprende a canalizar as forças, que ele não aprendeu em vida alguma a fazer isto, no momento que ele aprende a fazer isto e que ele se concentra numa paixão, isso tudo aconteceu para ele aprender a canalizar a energia para um ponto só. Quando ele aprende isto, então ele se desilude com a paixão. Porque não é para ali que ele devia estar canalizando isso. Aquilo aconteceu só para ele aprender a levar a energia para um ponto. No momento em que ele consegue, não há mais razão espiritual para aquilo continuar, para aquilo prosseguir. Vocês sabem que quando uma pessoa tem uma paixão,
ela só pensa naquilo, ela só vive para aquilo, ela só faz as coisas em função daquilo, e aquilo é que ele precisa, para pegar todas as forças dele e pôr num ponto só. Na hora que ele aprende, aí acontece aquela coisa que desmancha tudo, mas ele já aprendeu a fazer isso. E aí é só o eu interno, o eu superior, apresentar uma outra meta. E aí as energias do indivíduo já têm condições de se canalizar ali. Quer dizer, nós estamos vendo isso de um ponto de vista positivo, porque muitas vezes nós estamos em contato com indivíduos que parece que estão perdidos. Eles não estão perdidos, eles estão aprendendo a canalizar a energia para um ponto só. E depois disso, então virão outras etapas nas quais isso vai ser canalizado de forma diferente. E uma pessoa pergunta como podemos ser ajudados a nos concentrar e como podemos ser ajudados a não nos dispersar. Uma coisa bem simples e bem concreta que a gente pode fazer é, querendo não se dispersar, querendo se concentrar e não conseguindo, pode começar a observar a respiração. Observar a respiração no início não é controlar a respiração, é prestar atenção na respiração. É observar como é que está respirando, só isso. Porque se você observar como você está respirando, aí a sua respiração já muda de ritmo. Basta você olhar para lá. Você não precisa fazer exercício, não precisa controlar, não precisa ficar contando quantas vezes respira, nada disso. Precisa só prestar atenção como é que você está respirando. Aí a respiração já vai mudando. Aí quando você vê que a respiração já está normalizada, você já está em condições de ser mais controlado. Controlar as coisas que passam pela sua mente, controlar aquelas suas coisas emocionais, os seus movimentos, que são coisas que parece que são muito difíceis de serem controladas, mas não são se a gente observa como está respirando. Que dependendo da forma como a gente está respirando, muita coisa é determinada. Agora, se nisso vai uma intenção de você ter a mente mais aberta para compreender certas coisas, se você tem essa intenção de evoluir, então isto faz um certo contato com a sua respiração e tudo então começa a se organizar. E aí as coisas ficam mais simples. Aí se você faz uma leitura, se você tem um bom contato com uma pessoa que o eu superior manda para nos ajudar, quando acontece uma coisa positiva, você vai ver que aquilo vai influir favoravelmente e que as coisas então irão mudando. E é sempre um trabalho de colaboração entre o que acontece com você e as coisas que o eu interno vai organizando, vai enviando para que se chegue no mesmo resultado. Agora, isto tudo fica muito mais simples quando nós estamos em contato com alguém que já resolveu isto. Então você não precisa conversar, não precisa haver conversa, nada. Basta você estar em contato com alguém que já resolveu uma coisa que para você ainda não está resolvida. Esse contato com alguém que já resolveu isto ajuda muito. E isto faz com que esses processos vão se instalando, vão se tornando naturais. Então, quando a gente está organizando um grupo, quando a gente está organizando uma tarefa, quando se está distribuindo as pessoas por um setor, se nós quisermos auxiliar neste desenvolvimento, então nós colocamos, por exemplo, uma pessoa agitada perto de uma pessoa calma. Colocamos uma pessoa dispersa perto de uma pessoa organizada. Colocamos uma pessoa que não tem controle da palavra perto de alguém que é calado. A gente faz isto porque uma coisa ajuda a outra, mesmo sem que a gente trate do assunto.
Não precisa tratar do assunto, não precisa tratar de nada diretamente, apenas colocar a pessoa junto com seu oposto. E ali então começam a acontecer as interações. Se nós temos a possibilidade de encontrar uma pessoa de mente mais desenvolvida, que tenha uma compreensão não comum das coisas, isto também é uma forma de nós organizarmos a nossa mente, mesmo que não entremos em conversação com ela. Mas estando junto de uma pessoa já de mente organizada, de mente desenvolvida, isto é um ótimo contato no plano mental para muitas coisas mentais, comuns, normais, irem sendo resolvidas indiretamente, sem que a gente perceba e sem que a gente esteja tratando disto. Esse assunto do contato com a mente mais adiantada, com a mente mais arejada, mais evoluída, pode se dar bem simplesmente através de certas leituras. Mas aí teríamos que escolher a leitura, o autor, porque se for uma mente mais arejada, mais avançada, através da leitura, aquela modificação vai se dando na nossa mente. É como se uma outra energia fosse penetrando, então vai havendo esse trabalho mental através deste tipo de interação. Mas aí nós teríamos que ter realmente uma noção da elevação da mente daquele autor. Ou então, vendo que aquele autor não está colocando nos livros a mente comum, a mente normal, mas que ali esteja uma outra energia, realmente uma outra organização mental. E isto, indiretamente, vai resolvendo todos esses assuntos. Às vezes basta você abrir um livro, você dá ali com uma frase que já dá outro rumo para as coisas. E se isto é acompanhado de uma intenção de fazer este trabalho, nós não precisamos ficar ansiosos, nem aflitos, nem ter pressa, porque isso já vai se encaminhando. E se a gente persiste, esse processo mental e esse processo emocional vai evoluindo. E aqui uma pessoa diz que quando ela vem à figueira, que a sua atenção é muito chamada pela lua. Parece que as coisas acontecem de forma que ela está diante disso. Sendo que às vezes até ela abre a janela do quarto onde ela está e dá com a lua. Então ela acha que isso está transmitindo alguma coisa para ela. Aqui talvez a lua possa chamar a atenção desta forma sobre algumas pessoas, porque os centros planetários que trabalham conosco trabalham em conjunto com certas energias que vêm através da Lua. Então, se alguém não faz diretamente uma coligação com um centro planetário, através de uma leitura sobre eles, ou através de um contato interno, ou através de uma devoção às energias dos centros planetários, então esta energia que está aqui coloca a Lua como um elemento favorável, que, num certo sentido, corresponde ao mesmo trabalho que eles fazem. Nós não estamos aqui falando da Lua como o astro morto que é um astro que já terminou a sua trajetória, mas que ele serve de base para algumas coisas. Então, a Lua é um astro que não tem mais vida, aparentemente, mas ela serve de base. E existem até consciências extraplanetárias que usam esta Lua como base. E algumas energias que se desenvolvem na Lua por causa da presença desta base são energias que nos ajudam a tomar certas decisões. Isto não são forças da Lua. Isto são forças organizadas na Lua neste momento como uma base que ela se tornou. Só que ela se tornou uma base não para nosso uso individual, que ninguém está recomendando que a gente preste atenção na Lua,
Porque a Lua mexe também com muitas forças atávicas nossas, instintivas inclusive. Isso está sendo respondido assim porque a pessoa naturalmente tem esta coligação que para ela é positiva. Tudo tem seu lado positivo e o outro também. Então nós não estamos dizendo que a gente vá meditar sobre a Lua, nem prestar atenção na Lua se não teve a sua atenção chamada para lá. Isto pode mexer com várias forças instintivas, mas esta base, com as consciências que estão focalizadas ali, que não são energias da Lua, mas é uma concentração que está ali, naquele corpo celeste, tem influído para dissolver certos obstáculos em momentos em que estão para tomar importantes decisões mundiais. Então, quando estão para tomar uma grande decisão, muitas coisas chegam através da Lua, porque ali isso se tornou uma base, se tornou um reflexo, se tornou um espelho, no qual as próprias forças desse astro não interferem. Então a Lua se tornou como uma espécie de refletor neutro para estas coisas. Então isto se tornou uma espécie de influência ativa. Agora, com essas irradiações de experimentos atômicos que se faz hoje, essas irradiações, estas forças geradas por esses experimentos científicos, estão entrando em conflito com forças do planeta. Porque o planeta Terra não tem no seu destino, na sua trajetória, estarem fazendo este tipo de experiências aqui e agora. Porque não chegou o momento, a consciência humana não está ainda adiantada para isso e se está mexendo com várias coisas nucleares e atômicas fora de lugar e fora do tempo. Então, tudo isto que a ciência está gerando está entrando em conflito com as energias do planeta. E isto poderia causar um movimento do ar anormal. Poderia haver muito mais furacões do que há, muito mais ventania do que há. O planeta já poderia estar em desequilíbrio por causa dos ventos que acontecem quando estas irradiações soltas pelo homem entram em contato com as energias do planeta. E a Lua, como base, mantém isto neutralizado. Então, quando há aqui certas experiências científicas e entra em contraste com as forças do planeta, isto era para ver cataclismos enormes aqui na Terra. E a Lua, como base, entra neutralizando isto. Então, quem tem atenção chamada para isto, é porque deve ter algo coligado com estas coisas positivas. É só olhar isto com gratidão, que aquilo que tem que ser feito em nós, pela energia que se desenvolve na Lua, é feito, acontece. Se nós não temos uma mente já educada, se nós não temos um controle sobre aquilo que pensamos, estar pensando na Lua e estar com a mente focalizada na Lua, isto não vai ajudar um certo trabalho que acontece lá. Porque na Lua estão em preparo, até em repouso, certos corpos sutis que estão se preparando para vir servir à Terra. A Terra vai precisar cada vez mais de ajuda extraterrestre. E não só ajuda extraterrestre em nível elevado, mas a Terra vai também precisar de ajuda extraterrestre em nível mental, em nível emocional, astral, em nível etérico. Então, há corpos sutis que estão na Lua sendo preparados para isso. Ou corpos sutis que virão trabalhar na Terra, que virão ajudar a Terra, ou que já estão em contato com a Terra e ali fazem a sua preparação. E corpo sutil, nós sabemos que é muito sensível. Então, se há uma grande concentração de terrestres, de superfície, que não tem uma mente muito limpa, se há uma grande concentração de muitas mentes na Lua, então isto pode chegar como onda
não muito útil e não muito positiva lá no trabalho sutil que está havendo com esses corpos, que alguns estão se adaptando para poder estar em contato com a aura psíquica da Terra para virem trabalhar aqui. E aqui uma pessoa pede que se diga alguma coisa a respeito dos centros intraoceânicos que estão atuando na aura planetária neste momento. E se estes centros intraoceânicos estão se relacionando com o trabalho de Figueira. Bem, nós temos muitos centros, muitas concentrações de energia no planeta, não só sob a forma de centros intraterrenos, mas também sob a forma de centros intraoceânicos. Nós não temos muito conhecimento e não temos muita informação a respeito dos centros intraoceânicos, porque esses centros se relacionam com um setor mais puro do reino humano. Esses centros intraoceânicos estão relacionados com seres humanos que são mais depurados do que estes seres humanos que estão na superfície do planeta. Então, quem lida diretamente com seres humanos da superfície são os centros intraterrenos. Os centros intraoceânicos são para seres humanos de outro grau de pureza, de sutilização. Agora, o nível de influência de um centro intraoceânico sobre um ser humano do reino humano é em nível profundo. Um centro intraoceânico não está influindo diretamente os nossos níveis mais superficiais. Esses centros dizem respeito aos nossos núcleos mais profundos e eles estão em relação, quando estão, com os nossos níveis mais sutis. E eles não se manifestam abertamente. Muitas vezes, os seres dévicos que trabalham conosco, os devas que agem sobre os nossos corpos, os devas que ajudam no equilíbrio de certas coisas, de certas flores, de certas plantas, ou de certas pessoas, de certas crianças, esses devas são muito inspirados, muito ajudados pelos centros intraoceânicos. Então, através do reino dévico, através dos devas, nós recebemos esta ajuda. Mas nós não somos suficientemente sutis para receber esta ajuda diretamente. Então, existe uma diferença de sutileza, embora possa não haver de importância, entre um centro intraterreno e um centro intraoceânico. Agora, quando nós, como mônadas, já estamos nos integrando numa energia mais alta, então, como mônadas, nós ficamos já conhecendo esta energia intraoceânica, lá no nível monádico. Então, não é que a gente seja alheio ao trabalho intraoceânico. Não, nós não somos alheios, porque através dos devas nós estamos recebendo este trabalho. E também estamos em contato com isto nos nossos níveis mais profundos, mais inconscientes. E esses centros intraoceânicos, o principal trabalho deles não é exatamente conosco, mas é um trabalho que diz respeito à própria consciência do planeta. Através destes centros, há a possibilidade de um intercâmbio muito mais fluido, livre, entre universos paralelos. Então, com os mundos paralelos, com as civilizações paralelas, nós temos uma grande porta nos centros intraterrenos. Mas, para nós lidarmos com universos paralelos, com outros universos, isto penetra na Terra através dos centros intraoceânicos, basicamente. Também através dos outros, através das suas hierarquias, mas como energia, o intercâmbio com universos paralelos é feito através desta energia intraoceânica.
Como nós sabemos, existem muitos mundos paralelos a este que são líquidos. Líquidos não quer dizer água. Líquido é aquilo que é a essência da água. Então existem planetas líquidos, como existem mundos líquidos, onde existem seres, humanidades nesta vibração. E os centros intraoceânicos são aqueles centros planetários que fazem contato e que fazem interação com todo este mundo líquido no universo, ou que ajudam na interação do nosso planeta com universos paralelos. Isto precisa o material que estas forças representadas pelos oceanos têm. E isto é tão importante para o equilíbrio da Terra que vocês notam que sempre houve na superfície mais oceanos do que continentes. De tão importante é isto. Porque isso está em contato com tudo aquilo que é paralelo, com tudo aquilo que nós não podemos contatar normalmente e diretamente. Então, claro que tudo que está na Terra tem a ver com estes centros intraoceânicos e com esta vida intraoceânica, e portanto nós também, que são coisas que não estão exatamente explícitas no livro Os Oceanos Têm Ouvidos, mas ali tem uma série de dados, uma série de informações que nos colocam em harmonia com estas coisas. Embora não se tenha muitas notícias, não se tenha informações científicas, como não se tem dos centros intraterrenos, aquele livro dá uma abertura para isto. Aquele livro nos abre para uma aproximação, para um interesse. É como se preparasse um campo para estas coisas todas começarem a ser desenvolvidas. Mas, repetimos, isto se dá ou em nível muito profundo, e a nossa consciência está apenas se preparando para isso, ou indiretamente, através de um certo trabalho dévico, até no nosso corpo, nós podemos estar em contato com isto. Há certos processos de cicatrização, há certos processos de recomposição de tecidos, há certos processos de cura, restauro no sistema nervoso e no sistema nervoso etérico também, nos nadis do corpo, que isto tudo é feito com a colaboração do reino dévico. E atrás disso está sempre o elemento líquido. E é bom a gente ter presente que o elemento líquido no nosso corpo é muito importante, é muito presente. Sempre que se trata de líquido no corpo, o líquido, seja o líquido que for, ele é um transmissor, ele é um agente, ele é um mensageiro. E através do líquido vem o trabalho dévico. E através do trabalho dévico vem estas coisas que através do trabalho sólido, do trabalho concreto, não acontece. Vocês têm alguma pergunta sobre estas coisas? Pois não. Tem um filho que faleceu agora em maio. Acúmulo de água no pulmão. Seu filho faleceu agora em maio, de acúmulo de água no pulmão. Geralmente o pulmão é um órgão do corpo muito ligado ao nosso desenvolvimento espiritual. O pulmão representa o respiro espiritual. O movimento do pulmão representa a respiração espiritual do indivíduo. Então, o interesse espiritual do indivíduo, a busca espiritual do indivíduo, a concentração do indivíduo em leis espirituais é a saúde dos pulmões. No momento em que uma consciência se volta para o espiritual, isto já é em si um restauro, uma fortificação dos pulmões. Agora, uma enfermidade nos pulmões ou um mal-estar nos pulmões pode estar coligado com esta falta de contato espiritual, que pode não ser nesta mesma vida. Isto pode ter acontecido em vidas anteriores. Então, esse acúmulo de líquido no pulmão,
Isto tudo tem a ver com processos emocionais em vidas anteriores, processos emocionais que impediram o indivíduo de ter um respiro espiritual profundo. Então, é o pulmão que vai, numa vida sucessiva, ter este retorno no plano físico. Este líquido está ligado ao desequilíbrio emocional, porque o líquido diz respeito ao plano astral emocional. Então aí teria que cuidar bastante da parte emocional e da canalização do interesse da pessoa para as leis espirituais, que as leis espirituais não são líquido nem sólido, as leis espirituais estão coligadas com outros elementos, com o ar principalmente. E é isto que o pulmão precisa. Então, se o indivíduo está fazendo um processo espiritual, é uma questão de tempo que o pulmão dele se recupere. Pode não ser na mesma vida, mas já está encaminhado para isso. As coisas de pulmão são sempre ligadas à necessidade de trabalho espiritual, na consciência do indivíduo. Mas uma coisa de pulmão pode ter outras causas, mas a principal é esta. E de um modo geral, isto é que é a causa básica. Que mais vocês têm? Acidentes cerebrais? Onde acontece o ponto, não é, de dor ou de... É ali que está a raiz do desequilíbrio, da desarmonia. Então, se uma pessoa usa mal a mente, se uma pessoa exagera nos maus pensamentos, então tudo que acontece na cabeça, principalmente no cérebro e na mente, tem a ver com isto. Agora, estas coisas são antigas, porque se materializam só depois que não teve outra forma de se mudar isto. Geralmente, quando isto se materializa, quando isto se projeta no físico, isto é tão antigo, isto começou tanto antes, que agora a pessoa eventualmente já tem a compreensão para corrigir isto. Naquele tempo não tinha. Então as pessoas dizem, mas uma pessoa faz tanta coisa e o karma não age. O karma não age porque não adiantaria, a pessoa não compreenderia. Aquilo fica arquivado para quando a pessoa compreende. Então, na hora que a pessoa tem a compreensão, aí aquilo é tirado do arquivo e é trazido. Para que a pessoa compreenda a situação e para que a pessoa a resolva em profundidade. E isto também que o karma faz, de só trazer a coisa quando você tem a capacidade de resolvê-la pela compreensão, isto ainda dá oportunidade de entre aquele ponto e quando a coisa aparece, naquele intervalo, você já ter amenizado a coisa. Então, quando a coisa vem, ela já pode estar muito mais amenizada, porque naquele intervalo você teve muita oportunidade de criar causas contrárias. Então, a lei do karma é muito básica na lei do amor. E nós temos tantos débitos que não falta débito para a gente estar corrigindo. Então, se faz uma coisa agora e vai pagar daqui a 10 vidas, olha, não falta coisa atrasada para você estar resolvendo aqui. Mas isto é tão perfeito, isto é um equilíbrio tão perfeito, que se você começa a olhar isto com imparcialidade, você lê em tudo como num livro aberto. Teríamos que estar diante da vida com bastante simplicidade e aguardar que a vida nos dê os sinais das relações que a gente terá que ter com todas essas coisas.